E a igreja moderna coloca o presbítero como antecipando o pastor. Mas o presbítero, na palavra de Deus, ele é um ancião. Se você for estudar, ele sabe mais do que o próprio pastor. E ele está ali. Hoje a igreja tem o presbítero como um auxiliador do pastor. Na falta do pastor, tem o presbítero. O presbítero, ele vai na sua casa quando você estiver enfermo. O presbítero, ele vai orar por você, ele vai pegar a palavra para você, ele vai cobrir o pastor de oração, e quando o pastor faltar, ele vai estar ali, pronto para fazer a obra de Deus. Amém? Por isso hoje está sendo separado presbítero Tiago e presbítera Maria. Pode ir. É sua irmã, Tiago. Pode entregar para Marli. E eu entrego para você. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver. Aleluia. E com a minha mãe xoxa, aplauda o Senhor pela vida dele. E essa unção que virá hoje foi uma unção, para mim, todas são especiais. Mas a unção da presbítera Luciana está sendo um marco para a nossa igreja. Alguns me perguntaram, outros me indagaram, e o Espírito Santo me confirmou. Amém? Aleluia. Tem ido nas casas, tem feito a obra. Talvez você não veja ela na igreja, mas ela tem ido fazer a obra com o esposo do violãozinho. E em nome de Jesus tem curado e libertado os cativos. Vamos aplaudir a presbítera Luciana. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero te adorar, Senhor. Me derramar em tua presença. Aleluia. Quero me prostrar diante de ti. Eu quero entregar meu coração, Senhor. A minha vida em adoração. Recebe, Senhor. Senhor Jesus. Vocês possam guardar no coração de vocês essa noite. Amado Jesus, Nunca esquecer dessa unção tão preciosa. quero beijar teus E do valor que ela tem diante de Deus. como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés, beijar teus pés, beijar teus pés, Não vivo mais eu. beijar teus pés, É um estágio muito grande. beijar teus pés, Espiritualmente. Quando você declara isso. beijar teus pés. Eu não me apego mais a carro, a casa, fazendas. Senhor Jesus, Tudo é do Senhor. quero beijar teus pés, Só merece.
estamos diminuindo para que o Senhor cresça. É quando verdadeiramente as coisas deste mundo já não nos chamam mais atenção. É quando a ambição é só as coisas espirituais. E eu louvo a Deus por isso. Agora eu quero pedir para os amados esperar um pouquinho esse negócio de foto também. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 4, que o Senhor ele separa pastores. E um dia alguém disse assim para mim: pastor é o que pasta. E eu disse: pastor é o que apacenta. É mesmo. Porque o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro o que é verdadeiramente o Evangelho. Hoje, você liga a TV e você vê um Evangelho de luxo. E você vê um Evangelho de coisas caras, de riquezas. Você vê um Evangelho de fama, de renome. E o Senhor, Ele pode nos dar tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor nos dará um renome. Mas parece que hoje em dia a essência do verdadeiro Evangelho parece que está indo embora. E é uma corrida, mas não mais para a coroa incorruptível, mas uma corrida para aquilo que agrada o ego, para aquilo que há os holofotes, para as palmas, para as grandes pregações eloquentes. E poucos querem ir para o arado mesmo da terra seca. É mesmo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: são ministros de Cristo, falam com força de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado por varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite, e um dia passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, e muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. E além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas, que enfraquece, que também eu enfraqueça, quem se escandaliza que eu me infame. Se tenho de gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai do Senhor Jesus é extremamente bendito e sabe que não minto. O Evangelho que Paulo pregava é o nosso Evangelho hoje. Eu não conheço um Evangelho sem humilhação. Eu não conheço um Evangelho sem humilhação. E há muitos que estão dizendo assim: eu estou sendo humilhado, por isso eu vou parar de fazer a obra. Meu querido, o Evangelho é isso. Porque eu não sou abençoado. Qual é a bênção que nós queremos?
a marca de Isaías 55. Marca de Isaías 55 é muito forte. Eu não posso deixar de mencionar para vocês. E que vocês possam guardar na alma do coração. E nunca esquecer que quem escolheu vocês foram o Senhor. E que Ele preparou uma igreja como testemunho. Eu vou ler daqui a pouquinho, deixa aberto, Isaías 55. E quando o apóstolo Paulo falava de arado, de luta, ele já estava pastoreando junto com Marcos, com Priscila, ia de casa em casa falando do amor de Jesus. Cada vez que ele operava um milagre, era uma prisão. E essa mulher, que vai ser consagrada pastora hoje, passou por muitas prisões, passou por muitos açoites. Nem só chegou até aqui porque Deus sustentou. Porque teve dias onde nenhuma mão foi estendida, onde não teve um ombro para consolar, mas ela